Olá pessoal, beleza com vocês? Vamos aqui dar continuação à nossa matriz de raciocínio lógico. Estamos em tautologia, contingência e contradição, beleza? Vamos finalizar, tentar finalizar nesse vídeo aqui agora, colocando as questões bem legais. Inclusive ficou o desafio para você mostrar para mim daquela maneira prática. Josmar, poderia montar a tabela? Já fizemos, correto? E quero deixar bem claro, depois que eu ensinar equivalências e negações, nosso próximo assunto é negação de proposições compostas e simples. E depois que eu ensinar também equivalências lógicas, eu vou retornar aqui em tautologia, porque tem umas questões bem interessantes, gigantes, onde nós iremos fazer em uma linha. Beleza? Onde as bancas têm cobrado o quê? Ao mesmo tempo que ele quer que você saiba qual o conceito de tautologia, para evitar tabelas gigantes, eu preciso saber o que? De equivalências e negações. Vai chegar a hora. Mas, Osmar, vem cá comigo. E aqui, como é que eu faço? Vamos lá? Já fizemos esse desafio anteriormente pela maneira convencional. Agora nós vamos fazer o quê? Pela maneira prática. Vem cá. Qual é o operador principal aqui, Josmar? O operador principal aqui está sendo o quê? A condicional. E como a nossa condicional é a principal, eu quero que você faça o seguinte. Quando ele fala que essa proposição é uma tautologia, o que nós aprendemos? Tentar mostrar o contrário. Eu vou tentar mostrar que ela não é uma tautologia, até mesmo porque se então a condicional para ser falsa, nós temos apenas uma possibilidade, Vera Fischer. Tá ok? Então vou tentar mostrar o contrário, fica muito mais prático. Não vou sair dessa linha, Josimar. Então vamos lá. O que é que nós temos aqui, meus amados? Um se então. Correto? Um se então. E esse se então, essa condicional para ser falsa, só tem uma possibilidade. Vera Fischer. Beleza. E aí eu tenho que continuar com o mesmo pensamento. Por exemplo, pelo princípio da identidade, que nós já até aprendemos, é um dos princípios fundamentais. Se uma proposição é verdadeira, ela tem que continuar sendo verdadeira. Então o P, onde ele estiver, ele tem que continuar sendo verdadeiro. O R, agora, é falso. E onde ele estiver, tá aqui ele, tem que continuar sendo falso. É o princípio da identidade. Show! Mas vem aqui na tela comigo. Agora é o seguinte, Osmar. Toda essa proposição que está entre colchetes, ela é o quê? Toda essa proposição ela é verdadeira. E quem está sendo o operador principal aqui? Está sendo o E. Por que o E? Porque é esse parênteses e esse outro parênteses. Beleza. E o E, para ser verdadeiro, eu só tenho uma possibilidade E de uma coisa e a outra, E de exigente. Tem que ser verdade e verdade. Então aqui é um E. Então esse primeiro parênteses tem que ser verdadeiro e esse segundo tem que ser verdadeiro. Então vá comigo? Então esse primeiro parênteses tem que ser verdadeiro por causa desse E. E esse segundo parênteses tem que ser também verdadeiro. Beleza. Só que o seguinte, marca texto verde. Aqui eu tenho uma condicional, beleza? E esse parênteses, Josmar, ele tem que ser verdadeiro. Então ele tem que ser verdadeiro. Mas nós já temos que o R é o quê? Falso. Quem vai ser esse que aqui? Eu pergunto para você, vem cá comigo. Nessa condicional desse parênteses, tem que ser verdade. Aqui pode ser Vera Fischer? Não. Aqui não pode ser Vera Fischer. Porque se aqui for Vera Fischer, aqui dá falso. Então aqui tem que ser obrigatoriamente falso. Que tu tem que ser falso. Obrigatoriamente. Tem que ser falso. Mas, pelo princípio da identidade, que fala que se uma proposição é verdadeira, tem que ser sempre verdadeira, e se ela é falsa, tem que ser sempre falsa. Se esse que, Josimar, ele é falso, esse que aqui também tem que continuar sendo falso.
Mas olha o que aconteceu. Josimar, vem cá. Esse primeiro parênteses, Vera Fischer, pode ser verdadeiro? Nós chegamos em uma contradição, nós chegamos em um absurdo lógico, nós fomos contra os axiomas, né? Que as tabelas verdades, elas são axiomas, elas são verdades absolutas. Então, Josimar, quando eu tive Vera Fischer, pode ser verdadeiro? Não pode ser verdadeiro. Então, nós verificamos que teve problema, ou seja, verdade, então, falso jamais será verdadeiro. O que foi que aconteceu? Qual é a nossa conclusão, Josimar? A nossa conclusão é a seguinte, meu querido e minha querida. Quando nós tentamos mostrar o contrário, nós tentamos mostrar que essa proposição era falsa, mas teve problema. Ou seja, aqui dentro da lógica bivalente, o que não é falso só pode ser verdadeiro. E se é sempre verdadeiro, Josimar, é uma tautologia, sim, e o item está certíssimo. Beleza? É isso que eu quero de você. E além da concorrência, beleza? Tentar buscar, né, se aprimorar e ficar totalmente competitivo. Então, quer dizer, ó, aqui nós gastamos quantas linhas naquela forma convencional? 8 linhas. Fizemos na própria linha aqui, ó. Tá bom, querido? Vamos lá, vou fazer mais uma questãozinha. Questão 2 aí, agente da polícia. PCDF, fala assim, ó. Considerando que P e Q representem proposições conhecidas e que V e F representem, respectivamente, os valores verdadeiro e falso, julga o próximo item. Aqui de novo. A proposição P ou Q, então Q, é uma tautologia. Quem é o conectivo principal aqui, Josimar? Ai, você me responde, cara. O principal é quem? É o condicional. Então, se ele é o principal e ele fala que é uma tautologia, qual aquela dica que eu falei para você? Qual foi a dica? Quando o principal é o sim, então, tento mostrar o contrário, Vera Fischer. Quando o for o principal, tento mostrar o contrário, falso com falso. Quando for o si, somente si, Josimar, aí eu vou tentar mostrar, verificar se as duas partes são iguais. Guardem essas dicas preciosas. Beleza? Então aqui, ó, vou verificar se eu posso ter Vera Fischer. Ou seja, será que essa proposição pode ser falsa? De uma maneira bem simples, nós temos que o Q, ele é falso. O Q tem que continuar sendo falso. Falso. Quem está aqui dentro do colchete? O ou. Só que esse resultado tem que ser o quê? Verdadeiro. Se nós já temos um falso, que é o quê? Dentro do ou para dar verdade, tem que ter pelo menos uma verdade, porque o ou para ser verdade tem que ter pelo menos uma verdade. Então esse P tem que ser o quê? Verdadeiro. Eu pergunto para você, teve algum problema? Olha aqui, nós tivemos aqui, Josimar Padilha, o Q sendo falso, nós tivemos aqui o Q continuando sendo falso e o P sendo verdadeiro. E nós conseguimos mostrar que essa proposição ela é verdadeira e essa é falsa. E tivemos Vera Fischer, ou seja, nós conseguimos mostrar o contrário. Banca, essa proposição ela pode ser falsa sim, querida. Essa proposição vai ser falsa quando P for falso e quando Q for falso e quando P for verdadeiro. Então nós conseguimos mostrar o contrário sim, ela não é tautologia. Beleza? Então não é tautologia e o item está errado. Show de bola. Beleza, meus amados? Então essa é a ideia que eu quero de você sobre tautologia. Vamos treinar mais um pouquinho depois. Tem um material comentado que vocês vão receber. Tá ok? Lá no material comentado tem muitas questões. Você vai perceber que ao final do curso, caramba, consegui aprender esse negócio. E vai se tornar, como eu tenho recebido muitas directs, muitas mensagens no meu Instagram, também no meu e-mail.
Pessoas agradecem, mas antigamente assim, lógico, para mim, hoje é um trunfo que eu tenho, é uma ferramenta ao meu favor. Esse é o objetivo nosso aqui. Bem, vamos falar agora sobre quem? Sobre contradição. Tautologia é uma proposição composta que é sempre verdadeira, independente dos valores das proposições simples que a compõem. Isso é tautologia, é você falar sempre a verdade. Aquilo que eu falo, dependendo do que esteja ali, vai ser sempre verdadeiro. E contradição, vem cá comigo. O que seria essa contradição? Uma proposição chamada contradição, e eu vou um pouquinho além. Ah, tá aqui já embaixo. Contradição. Fala assim, ó. Uma proposição composta por duas ou mais proposições simples, tá? É uma o quê? Contradição, ou às vezes também chamada de quê? Contraválida. Beleza? Se ela for sempre falsa, independente da verdade de seus termos, independente dos valores dos seus termos. Fica até melhor que colocar a verdade. Independente dos valores dos seus termos. Por exemplo, se eu tenho a proposição há, se somente se, não há. Se eu for construir a tabela verdade aí, eu vou ter quantas linhas, Josmar? Nós temos quantas proposições simples? Tem apenas uma. Nós temos apenas o A. Então, é 2 elevado a N, 2 elevado a 1, duas linhas. Então, beleza. Então, aqui, ó. A, não há. Duas linhas. Eu vou criar aquilo que eu preciso. Já até coloquei, ó. A, que eu preciso, e não há. Para eu poder construir o que eu quero, que é A, se somente se, não há. Beleza? Então, há e não há. Se o A pode ser verdadeiro, ou ele pode ser falso. Concorda comigo? Apenas duas linhas, duas possibilidades. Se o A é verdade e mentira, o não há vai ser o quê? Mentira e verdade. Agora nós queremos fazer o quê? Nós queremos operar daqui para cá no se somente se. E no se somente se nós sabemos o quê? Que o se somente se só vai ser igual, né? Se os valores forem iguais. O que nós temos ali, Josmar? Nós temos valores o quê? Diferentes. Falso com verdade vai ser o quê? Melhor, verdade com falso vai ser o quê? Falso. E falso com verdade continua sendo falso. Aí você teve uma proposição composta que só gerou valores o quê? Falsos. Então essa proposição composta é chamada de contradição e muitas vezes também é uma proposição chamada contraválida. Beleza? Show de bola? Exemplo aqui, ó. Uma proposição é uma contradição quando é sempre falsa, certo? Verifique se a proposição composta P e não Q é uma contradição. Aí fica fácil demais. P e não Q? P só tem uma proposição, então são duas linhas, correto? Ó, porque 2 elevado a N. Ah, mas eu tenho P e o não P. Não, o que eu falei para você? Você não conta os conectivos. Então você conta só as letrinhas, só tem uma letra P. Então 2 elevado a N é o número de linhas. 2 elevado a 1, eu tenho duas linhas. Então, P, não P, vou construir o que eu quero. P e não P. Para um pensamento, né? Para um pensamento, nós podemos ter o quê? Verdade e mentira, certo? A negação de P vai ser o quê? O que é verdadeiro vira falso, e o que é falso vira verdadeiro. Mas eu quero operar do P para o não P, em qual operador lógico? No E. Verdade e falso é falso, porque o E diz existente, né, cara? Falso e verdade também falso é uma contradição. Bem, se nós temos o que é uma contradição, nós podemos falar sobre quem também? Sobre uma contingência. Contingência. O que seria uma contingência? Vamos lá? Já sei o seguinte, tautologia, tudo verdadeiro. Contradição, tudo falso. E contingência? É quando nós temos as duas possibilidades. Quando uma proposição, ora pode ser verdade, ora pode ser mentira. Então vem comigo, vamos lá, vamos ler comigo aqui, ó. Fala assim, uma proposição composta será dita uma contingência, sempre que não for uma tautologia, nenhuma contradição, por exclusão, então, né? Somente isso. Você pegará a proposição composta e construirá a sua tabela verdade. Nós sabemos fazer isso. Se ao final você verificar que aquela proposição nem é uma tautologia, só verdades, nem é uma contradição, só resultados falsos,
Então, por exceção, será dita uma contingência. Importante isso agora, porque tem algumas bancas, por exemplo, IBFC, ela gosta de falar o quê? Ó, as contingências são também denominadas proposições contingentes ou, presta atenção, proposições indeterminadas. É importante guardar esse nome aqui, porque tem algumas bancas que falam sobre isso aqui, ó. Tá? Então, falar com uma contingência, uma proposição contingente ou proposições indeterminadas. Tá bom, meus queridos? Vamos ver aqui um exemplo aqui, olha só. Tem um exemplo aqui bem legal. Por exemplo, eu tenho essa proposição aqui, ó. Eu tenho essa proposição. P e Q ou R. Beleza? Essa proposição P e Q ou R, nós temos quantas proposições simples? Nós temos 3 proposições simples. Nós temos o P, nós temos o Q e nós temos o R. Então, se eu porventura for construir a tabela verdade, 2 elevado a N, 2 a terceira, que é 2 vezes 2 vezes 2, 8. Opa. 8 linhas. Aí já deixei construidinho aqui pra gente, ó. Proposição P. Se são 8 linhas, vamos lá? Metade 4, metade 4, então vem de 4 em 4. 4 vezes 4F. Porque se o total são 8, metade de 4, 8. Tá de 4 em 4, Josimar. Metade de 4 é 2. Então vem de 2 em 2. 2 Fs, 2 vezes 2 Fs, 2 vezes 2 Fs. Beleza? Aí vem o R. Quem vai ser o R? De 1 em 1, porque ó, se está de 4 em 4, se está de 2 em 2, então pode vir agora de quê? De 1 em 1. 1V, 1F, 1V, 1F, 1V, 1F, 1V, 1F. Beleza? Bem, essa primeira parte da tabela já tínhamos visto. Correto? Agora precisamos de quem? Queremos construir essa proposição lá em cima. Então tem que ser por partes. Vamos construir primeiramente o que está entre parênteses, que é o quem? O P e Q. Então está aqui, ó. P e Q. Tabela E. Do P para o Q, do P para o Q, na tabela E. E de exigente, uma coisa e a outra. V e V, V, V e V, V, V e F, F, V e E, F, F, V, F, F, V, F, 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 F. Só pode ser F. Agora vamos construir tudo. O que nós já temos entre parênteses, juntamente com R. Mas qual operador agora? É o OU. Então vai ser do P ou Q, do P e Q para o R. Tá? Opa, volta aqui. Marca texto azul. Ó, daqui para cá. Na tabela OU. V ou V, V. V ou F. No OU basta uma verdade. Opa, mas que tem verdade. Ó, falso com falso, aí vai ser falso. No OU basta uma verdade. Tem uma verdade? No OU basta uma verdade. Tem verdade? Não tem. No OU basta uma verdade. Tem verdade. No OU basta uma verdade. Tem? Não tem. Então, esse resultado, nós temos resultados verdadeiros e falsos. Então, nós podemos inferir que se trata de uma contingência ou uma proposição indeterminada. Tá bom? Show de bola. Vamos aqui para uma questãozinha bem tranquila. Conforme a teoria da lógica proposicional, a proposição não P e Q vai ser o quê? É tranquila, né? Ó, não P e Q. Não P e P. Não P e P. Mesma coisa, já fizemos ali. Quantas proposições? Apenas uma. Quantas linhas? 2. Preciso do não P. Agora eu vou construir toda ela. Não P e P. Tranquilidade total. Para um pensamento, verdade e falso. Correto? Para uma proposição simples. 2 linhas. Nega. Neguei. Agora opera no E. No E, para ser verdade, tem que ser tudo verdadeiro. Então, se tem um falso, já era. Verdade, falso é falso. Falso, verdade, continua sendo falso. Isso, para mim, é uma contradição. Beleza, queridos? Bem suave mesmo. Tá bom? Opa, vamos fazer aqui um aprofundamentozinho.
Vamos lá? Fazer algumas questões, ó, bem legais. Ó, bacana. Eita. E aí, eu quero chegar aqui. Eu quero chegar aqui, ó. Essa questão é maravilhosa. Tá? Essa questão aqui, gente, é uma questão... Ela é antiga? É antiga. Mas você vai ver, foi para consultor do Senado Federal, consultor de orçamento e consultor legislativo. Olha o nível, olha o concurso, né? Então, assim, foi o CESP que fez essa questão aqui, eu achei ela maravilhosa, porque é uma questão inteligente, uma questão que exige conhecimento e uma questão nossa cara, beleza? Vamos fazer essas todas aqui agora, para treinar, aprofundar um pouquinho. E por fim a gente faz ela para fechar esse bloquinho. Vamos comigo, vamos lá. Vamos acelerar um pouquinho para não ficar tantos blocos assim. Vem cá. Considerar as seguintes proposições, beleza? Considerar as seguintes proposições. Aí fala bem assim, ó. Aqui, ó. A primeira. Não é verdade que P ou não que. Aí fala bem assim, ó. Olha as opções. A primeira e a segunda são tautologias. As três são tautologias. Então, o que é tautologia aqui? O que ele quer saber é isso. Então, vamos cá comigo. Vou fazer aqui em cima. A primeira. Essa primeira, Josimar, vamos lá? Ó, não é verdade, lembra? Não é verdade que P ou não que. Nesse momento ainda, eu sei que pode ter alguém aqui assistindo a aula. Ah, vamos aplicar aqui a lei de De Morgan. Não chegou o momento. Beleza? Eu vou ensinar da maneira convencional um pouco ainda. Por quê? Porque não chegou o momento que nós não vimos ainda as negações, que é o próximo assunto. E equivalências lógicas também. Não vimos ainda. Então, como nós não vimos esses assuntos, eu não vou aplicar a lei de De Morgan aqui. Se você já tem um conhecimento, show de bola. Aplique o que você já sabe. É porque eu estou regravando a matriz inteira. Tá ficando show de bola. Beleza? Então, vou fazer aqui a tabelinha mesmo. Tá bom? Vem comigo. Preciso de quê? Eu preciso do P e preciso do Q. Beleza? Então, ó. E preciso do não Q. Quantas proposições nós temos? Nós temos duas proposições. 1, 2, 3, 4 linhas. Já estamos cansados de saber disso aqui. Beleza? Preciso daquilo que está dentro dos parênteses. P ou, né? P ou não Q. E por fim, eu vou negar o que está dentro dos parênteses. Não é verdade que, é falso que. Lembra? Aprender do jeito correto, viu, meus amados? Aprender uma lógica de verdade. Não gosto de muitas historinhas, não, tá? Um monte de historinha, um monte de coisinha, bicho. Ah, não. Eu acho que já passou dessa época. O raciocínio lógico na época de 2004, quando começou a aparecer nos concursos. Quando foi em 2004, 2005, quando começou a raciocínio lógico, MPU e tal. Naquela época ainda era exato, nem existia exato, mas concorda. Mas chegou uma época que hoje a raciocínio lógico ele tem que, inclusive até no colégio militar, que eu saí lá agora, né? Mas trabalhei no colégio militar no Pedro II, no colégio militar do Corpo aqui do Distrito Federal, CBMDF. Eu lá falei assim, não, vamos incluir aqui na grade raciocínio lógico. Os alunos do ensino do 9º ano e para os alunos do 3º ano do ensino médio. Cara, foi show de bola. Inclusive tem um professor nosso aqui que foi meu aluno lá, o Wesley. Hoje trabalha servidor público, super bem remunerado. Um excelente menino. Entendeu? Um excelente menino mesmo. O professor Wesley, né, hoje é nosso parceiro aqui no Gran Curso Online. Era comandante aluno. E ele falou, falei, vamos lá. Até me ajudou na época a poder a gente, né, trabalhar, montando as apostilas juntos. Foi muito legal. Beleza? Então, raciocínio lógico hoje em dia tem que falar o correto, sem muito macetezinho frágil. Vamos aprender os fundamentos e os métodos. É isso que você precisa para passar no concurso público. Vem comigo. Vamos lá. Essa pausazinha só para te abrir os olhos, viu, queridos? Vamos lá. Então, ó, VV, ó, 4 linhas, metade, 4, 2 e 2. Tá de 2 em 2, vem de 1 em 1. Pronto. Eu quero a negação de que. Se o que é verdade, falso, vai ser falso, verdade. Eu quero do P para o não que. Verdade com falso, no ou. Falso, verdade. Opa, falso também, ó, que é o falso com falso. E aqui, verdade. Beleza? E por fim, eu quero o que, Osmar? Por fim, nós queremos o seguinte: a negação daquilo que está entre parênteses. Vai negar aqui, ó. Vou negar aqui agora, ó. Verdade, falso, verdade, falso. Gente,
Isso é tautologia? Isso é chamado de quê? Bora, me dar o nome correto. Isso é uma contingência. Então, primeiro, contingência, Josmar. Segundo, vamos lá. Olha aqui o segundo. O segundo nós percebemos, cara, que eu tenho uma condicional. Então, eu não sou bobo, não. Se eu tenho uma condicional, 2. Condicional. P e Q. Então, vamos pelo método prático aqui agora, pelo método prático. Pelo método prático, é melhor fazer o quê? Tentar mostrar o contrário. Vera Fischer. Beleza? No primeiro parênteses, eu tenho um E. Correto? O E, para ser verdade, só pode ser verdade, verdade. Nos segundos parênteses, eu tenho o ou. O ou, para ser falso, ó, no primeiro, para ser verdade, só se for verdade com verdade, porque é E de exigente. No segundo parênteses, tem que ser falso, mas no ou, para ser falso, só se for falso, falso. Cara, mas tem como isso acontecer na vida? Vem cá, vem cá, vem cá. Tem como o P ser verdade e mentira, e o Q ser verdade e mentira? Isso é impossível. Quando eu tentei mostrar o contrário, eu não consegui. Aquilo que não é falso só pode ser verdadeiro, é uma tautologia. Show de bola. Então é verdadeiro, tautologia. O próximo agora, o que vai ser? É assim que faz concurso, viu, meus amados? 3. Se P, então Q. De novo uma condicional. Vou tentar mostrar o contrário, porque eu estou percebendo que tem um cientão como operador principal. Tentar mostrar o contrário. E o cientão para ser falso, só se for Vera Fischer. Beleza? Vamos lá. Se P, então Q, P e Q. Olha só aqui. Cara, tá aqui vermelho mesmo. Por exemplo, eu tenho quem aqui, ó? Eu tenho E. E aqui eu tenho o cientão. O cientão, para ser verdade, eu tenho 3 possibilidades. Sim ou não? O cientão para ser, ó, o cientão para ser verdade, eu tenho 3 possibilidades. E o E, para ser falso, eu também tenho 3 possibilidades. Ou seja, nós temos várias possibilidades aí. Concorda comigo? Concorda comigo? Concorda comigo? Então, o que eu percebo? Cara, essa proposição ela pode ser falsa, quer ver? Vou colocar a caneta azul. Ela pode ser falsa. Se eu colocar aqui, por exemplo, ó, falso e verdade no E. Falso e verdade dá falso. Falso e verdade continua sendo verdadeiro. Então, essa proposição, nós conseguimos mostrar que ela pode ser falsa. Beleza? Mas, Josimar, ela também pode ser verdadeira? Pode. Eu posso colocar, por exemplo, aqui, ó. Falso, 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 falso. Vai ser falso aqui que vai ser verdade. Beleza? Aí vai dar Vera Fischer que é falso. Sim. Ela pode ser falsa. De qualquer maneira. Posso criar uma situação que ela possa ser verdadeira? Pode. Entendeu? Mas uma coisa nós sabemos. Que ela é falsa, ela é. Então, se ela é falsa em algum momento da vida dela, ela não é tautologia. Então, aqui, ó, não é tautologia. Caneta vermelha. Correto? Deixa eu só verificar aqui. Por exemplo, se ela pode ser verdadeira algum dia. Deixa eu ver. Verdadeira algum dia? Isso é verdade. Verdade pode ser. Se eu colocar, por exemplo, aqui pode ser falso, né? Se eu colocar aqui, por exemplo, falso. O cientão para ser verdade pode ser VV, FV, FF. Correto? Deixa eu colocar. Por exemplo, se eu colocar tudo falso. Por exemplo, ó, tudo falso. Ó, tá vendo aqui, ó? Se for tudo falso, Josmar, tudo falso. Se for tudo falso, ó. Falso, então, falso, verdade.
Falso, então, falso. Falso. Não, tá dando falso de novo. Vai ser falso aqui de novo. Se eu colocar, por exemplo, FV. FV, verdade. Falso. Colocar VV. VV, não. Ela sempre vai ser falsa, que vai ser uma contradição. Beleza? Então, essa proposição aqui, ó. Se eu, por exemplo, pegar o P e o Q, eu tentei mostrar o contrário, eu consegui. Então, ela vai ser falsa. Beleza? Ela vai ser falsa. Falsa, eu sei que ela é. Falsa que ela é. Mas se eu colocar essas possibilidades aqui, tanto para o P e para o Q, né, ó, verdade, verdade, falso, verdade, falso, falso, e até mesmo, deixa eu colocar verdade, falso também. Verdade, falso. O que vai dar? Verdade, verdade, falso. Verdade, falso. Ah, aí fica falso aqui também, ó. Pode ser verdadeiro também. Pode ser verdade também. Se porventura eu pegar aqui, ó, e colocar verdade, falso, verdade, falso, verdade, falso, verdade com falso, falso. Verdade com falso, falso. Falso, então, falso, dá verdade. Então, essa proposição, na verdade, ela pode ser tanto verdadeira, como ela pode ser falsa. Uma coisa nós sabemos. Quando eu olho para cá, tautologia, tautologia, tautologia. Então, eu só perdi um pouquinho de tempo porque eu quero saber quem é ela. Quem é ela? Mas quando você testa direto, como eu testei, eu já vi que ela pode ser falsa. Eu matei a questão. Agora, se eu quero saber quem é ela, aí eu vou perder um pouquinho de tempo. Tá bom? Beleza? Para matar a questão, já tinha matado a questão. O que nós fizemos aqui, ó? Nosso método. Tentar mostrar o contrário. Vera Fischer. Falso. Nós conseguimos? Conseguimos. Vera Fischer. Então, essa proposição pode ser falsa? Pode. Mas ela pode ser verdadeira. Beleza? Show de bola. Então, ela vai ser uma contingência. Então, a única tautologia que nós temos é a segunda, né? Então, somente a segunda é uma tautologia. Show de bola. Beleza? Letra E. Então, ó, deixa eu colocar bem aqui, pera um pouquinho. Deixa eu voltar aqui. Aqui pode ser tanto verdade quanto mentira, para ficar perfeito. Essa primeira é uma contingência. Mas você acha mais fácil? Poderia ser também, tá? Estou querendo caminho. Essa primeira você montou a tabelinha. Essa aqui, como tem um cientão, eu percebi que só não pode ser falsa, é verdade? Se eu quisesse montar a tabelinha aqui também, poderia montar a tabelinha também, porque eu vi um cientão. E o cientão, para ser falso, Vera Fischer. Quando eu fiz Vera Fischer aqui, ó, aqui para CV, eu tenho várias possibilidades. Aqui para CF, eu tenho várias possibilidades. Eu tenho 3 possibilidades, eu tenho 3 possibilidades. Então, nessa aqui perdeu um pouquinho mais de tempo, por quê? Porque eu tenho várias possibilidades para CF e várias para CV. Então, eu fui testando as possibilidades que eu tinha. E nós verificamos que esse resultado com as nossas possibilidades pode ser tanto verdade quanto falso. Beleza? Se você quisesse montar a tabelinha logo direto, poderia também. Letra I. Próximo. Aprofundamento. Aí pega um pouquinho mais. Questão 2. Com relação à lógica, né? Proposicional, julgo item subsequente. Considerando-se as proposições simples, Cláudio pratica esportes e Cláudio tem uma alimentação balanceada, é correto afirmar que a proposição Cláudio pratica esporte, vou chamar de A. Tem uma alimentação balanceada, vou chamar de B. É correto afirmar que a proposição Cláudio pratica esportes, A, ou ele não pratica esportes, não A, e não tem uma alimentação balanceada, não tem alimentação balanceada, B. E fala que é uma tautologia. Cara, vem cá comigo. Logo, dica para você logo de cara. Essa parte aqui é uma tautologia muito utilizada, há ou não há. Quando tem o ou, queridos, e eu uso a mesma letrinha, uma negação do outro, isso aqui é tautologia. Mas eu quero chamar a atenção para você. Quem está aqui, Josmar? O E. E quando aparece o E, velho, não vai ser tautologia.
Se você quiser montar essa tabela, você pode montar. Mas não é tautologia. Vamos pegar aqui uns esqueminhas também. Então, Josimar, por exemplo, tautologia, quando eu tenho o mesmo pensamento, ele e não ele dentro do ou, essa parte aqui é tautologia. Mas apareceu um E com outra letra, se aqui fosse B ou fosse não B, então abre o teu olhinho, cara, o E é quase impossível ser tautologia. Beleza? Irmão, o que mais parece com tautologia? Ou é o ou é o se então. Beleza? Essa parte aqui vai ser sempre verdadeira. Mas a verdade e aqui é sempre verdade. Tem que colocar, ó. Essa parte aqui é sempre verdadeira. Mas verdade, o não B pode ser o quê, Josimar? O não B pode ser verdade ou pode ser mentira. O quadradinho é sempre verdadeiro, mas quem está aqui no meio? O E. Verdade, 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 falso, falso. Isso é tautologia? Jamais. Entendeu a jogada? Então, quando tu vê o E, tu fica com o orelhinho em pé. Aqui sim é sempre tautologia. Até tivemos um exemplo ali. P ou não P. Agora, tem o E no meio. Esse não B pode ser verdade? Pode ser falso? Pode. Mas verdade, verdade? Verdade. Falso, verdade? Falso. Não é tautologia. Beleza? Tem essa percepção para ganhar tempo na questão. Questão 3, vamos lá. Fala o quê? Julgue o item a seguir relativo a raciocínio lógico e operações com conjuntos. Fala bem assim, ó. Para quaisquer proposições P e Q com valores lógicos quaisquer, a condicional P e Q, então P, será sempre uma tautologia. Quem é o operador principal? O se então. O que nós já aprendemos? Vou tentar mostrar o contrário. Correto? Vou tentar mostrar o contrário. E quando é que o se então, Josimar, ele é falso? Vera Fischer. Vera Fischer. Dentro dos parênteses, para ser falso, eu tenho lá dentro dos parênteses o quê? Outro se então. E o se então, para ser falso, Vera Fischer. Mas, Josimar, olha o pepino que deu. Olha o pepino que deu. O P ficou sendo verdadeiro. E esse mesmo P ficou sendo falso. Quando eu tentei mostrar o contrário, eu não consegui. Aquilo que não é falso só pode ser verdadeiro, é tautologia, e o item está certo. Show de bola. Questão 4, beleza? Em relação à proposição, quem é o principal? É o E. Então, vou dar uma dica para você bem legal. Mas apareceu o E. Apareceu o sim, então? Não. Apareceu o ou? Não. Apareceu o se, somente se? Não. São os que nós aprendemos as dicas. Apareceu um E, monta a tabela. Porque se ficar testando aqui, vai perder tempo. Então, eu vou montar a tabelinha rapidinho. Olha só como é que você vai fazer. P e Q, correto? Ó. Ganha tempo, ó. P, aqui é P. Q, aqui é Q. Você guardou a tabela? Quem é a tabela do se, somente se? Quem lembra? Verdade, falso, falso, verdade. Quem é a tabela do se então, Josimar? Verdade, falso, verdade, verdade. Quem está aqui no meio? Um E. E você mata rapidinho. Verdade, verdade, verdade. Falso e falso, falso. Falso e verdade, falso. Verdade, verdade. Isso é um o quê? Contingência. Começar a ganhar tempo. Beleza? Porque quando eu vejo o E, aí não tem que fazer muita coisa. Monta a tabelinha que é muito mais rápido. Tá bom? Questão 5. Fala o seguinte pra gente. Um estudante de direito com o objetivo de sistematizar o seu estudo criou sua própria legenda, na qual identificava por letras algumas afirmações relevantes quanto à disciplina estudada e as vinculava por meio de sentenças, proposições. No seu vocabulário particular constava, por exemplo, cometeu o crime A, P. Cometeu o crime B, Q. Será punido obrigatoriamente com a pena de reclusão no regime fechado, R. Poderá optar pelo pagamento de fiança, S. Ao revisar seus escritos, o estudante, apesar de não recordar qual era o crime B, lembrou que ele era inafiançável. Tendo como referência a situação hipotética, julga o item que se segue. Olha que legal. A sentença. Se P, então Q. Se somente se
não Q e não P, será sempre verdadeira, independentemente das valorações de P e Q como verdadeiras ou falsas. Em outras palavras, está dizendo que é sempre verdadeira, está dizendo que isso é uma tautologia. Então vem cá, se P, então Q, se somente se, não Q e não P. Queridos, essa questão aqui vai ser uma questão que você vai matar, não agora, mas nas próximas aulas, desse jeito, no estralar de dedos. Ou seja, você vai perceber, nesse momento agora, monta para mim essa tabela e monta essa tabela. Mas você vai perceber daqui a pouquinho qual foi a dica que eu passei para você quando tem um se somente se. Josmar, a dica que você passou para a gente, a dica, foi verificar se essa parte é igual a essa parte. Muitos aqui já devem saber que se P, então Q, e eu falo se Q, então não P, daqui para cá é contrapositivo. Nós iremos aprender que é uma das principais equivalências que nós temos, né? Vai e volta negando. Ó. Se P, então Q, se não Q, então não P. Vai afirmando e volta negando. Então, para você agora, que nunca viu, você vai montar essa tabelinha aqui e vai montar essa e vai verificar se são iguais. Mas quem já sabe, vai falar o que? Não, Josmar? Eu já sei que essa proporção é equivalente a essa. Aí você vai matar a questão bem assim, ó, porque aqui já é aprofundamento, tá, querido? Então, como é aprofundamento, eu já quero dar uns flashes do que nós iremos aprender. Essa proposição e essa proposição, você vai aprender comigo que elas são equivalentes. Você vai aprender isso comigo, ó, que quando eu falo se P, então Q, é o mesmo que eu falar se não Q, então não P. Aí você vai falar bem assim, quando essa for verdade, essa vai ser verdade. Quando essa for mentira, essa vai ser mentira. O se, somente se, os valores são iguais, então é tautologia, e o item está certo. É nesse ponto que eu quero que você chegue. Não ficar montando mais tabela. Calma. Tá? É aprofundamento essa parte. Então, se é aprofundamento, eu posso dar uns flashes daquilo que nós iremos ver. E você vai aprender o quê? Que esse pedaço é igual a esse pedaço. E o se somente se só é verdade se eles forem iguais. Se eles produzem os mesmos resultados, é porque eles são iguais. Quando esse for V, esse vai ser V. Quando esse for F, esse vai ser F. São gêmeos. VV, FF. Então é verdade. É tautologia. Eu quero que você saiba disso. Tá bom? Vamos lá. Questão 6. Fala o seguinte. Classifique cada uma das afirmativas a seguir como verdadeira ou falsa. Primeira, toda proposição tem somente um valor lógico. E aí, queridos? Certo ou errado? Certo ou errado? Certo. Ou é verdadeiro ou é falso. Segundo, se a negação da proposição P é tautológico, então P vai ser o quê? Uma contingência. Qual é a negação de uma tautologia? O que não é sempre verdade vai ser sempre falso. Aqui tinha que ser o quê, queridos? Contradição. Porque se eu tenho uma proposição que é toda tautológica, que é toda verdadeira, a sua negação vai ser tudo falso e não contingência. Errado. Terceira afirmativa. O valor lógico de qualquer proposição composta depende unicamente dos valores lógicos das proposições simples que a compõem. Sim, né? O valor lógico de qualquer proposição composta depende unicamente, né, dos valores lógicos das proposições simples que a compõem. O que ele quis falar isso? Eu tenho uma proposição composta. Para ter o valor dela, eu preciso de quem? Dos valores de quem? Das proposições simples que formam essa composta. Tá perfeito. É montar tabela verdade. Por último aqui, vamos lá. Nós já aprendemos isso aqui. Vem cá comigo. Se eu tenho uma bicondicional, lembra das tabelas verdade? Se eu tenho uma bicondicional, o que é uma bicondicional? É a condicional que vai e volta. E ele fala o quê? Nem sempre são equivalentes. Mentira, são equivalentes sim.
Você lembra que eu te ensinei, quando eu fui te ensinar a tabela verdade do se somente se? Quem é o se somente se? Vai e volta. Então, o se somente se é do P para o Q e do Q para o P. Então, são sempre iguais, porque uma bicondicional é uma condicional que vai e volta. Beleza? Então, é falso. E resposta VF, letra E. Para nós fecharmos esse bloco, nosso desafio final. Queridos, eu tenho prezado bastante fazer muitas questões nesse novo curso 2020. Então, por exemplo, eu estou aumentando um pouquinho mais os blocos de cada assunto para que tenhamos muitas questões, fora o nosso caderno de questões. Beleza? Ele está com aproximadamente 300 questões comentadas nesse curso inteiro. Então, cara, dessa vez é para aprender. Desafio final, a questão vai ser um pouco rápido nela, tá ok? Para não ficar tão extenso o vídeo, já está um pouco grande. Mas isso aqui é uma questão do Senado Federal, feita pelo CESP, tá ok? Eu quero que você tenha um pouco de maturidade. Vem comigo. Fala bem assim, ó. Tautologia. CESP. Senado Federal. Ele dá pra gente 1, 2, 3 e 4 conceitos diferentes para tautologia. Então não fique limitado, pensando que tautologia é apenas o do raciocínio lógico. Não, meu amado. Tautologia tem vários significados, tautologia tem vários conceitos. O CESP colocou aqui 4 conceitos para a gente. Primeiro conceito de tautologia. O que é tautologia, Josimar? É um vício de linguagem que consiste em dizer de formas diversas sempre a mesma coisa. Olha só, a gramática usual é uma série de círculos viciosos, uma tautologia infinita. João Ribeiro, Cartas Devolvidas, página 45. Então saiba que tautologia também, correto? É você estar sempre dizendo a mesma coisa com palavras diferentes. Beleza? Falei a mesma coisa, só com outras palavras. Você foi tautológico. Pode ter uma questão de concurso. Mas qual é outro conceito que o CESP colocou para gente dentro de filosofia, né? Dentro de tautologia? Que a proposição que tem por sujeito e predicado o mesmo conceito, expressa ou não pelo mesmo termo, também é uma tautologia. Beleza? Se eu tenho uma frase, que é uma sentença, nós aprendemos que uma sentença é um sujeito mais um predicado. Se eu tenho uma frase que tem por sujeito e predicado o mesmo conceito, e expressa ou não pelo mesmo termo, se cai no concurso público, Josimar, também é tautologia. Dizer a mesma coisa com palavras diferentes também é tautologia. Não fique limitado somente à tautologia do raciocínio lógico. Vem comigo. Terceiro conceito de tautologia. Tautologia também, meus amados, é um erro lógico que consiste em aparentemente demonstrar uma tese, quero demonstrar alguma coisa, só que eu estou repetindo-a com palavras diferentes. Então você está aparentemente demonstrando alguma coisa, só que, amigão, você está repetindo a mesma coisa sempre, as mesmas palavras, né? Está dizendo sempre a mesma coisa com palavras diferentes. Então você está aparentemente demonstrando uma tese. Você não está nem demonstrando. Está aparentemente. Agora, o quarto conceito, tudo bem. O quarto conceito é a tautologia aqui dentro da lógica proposicional. Na linguagem da lógica proposicional, denomina-se tautologia a toda fórmula, proposição composta, alfa, nessa linguagem, para a qual toda valoração verdadeira ou falsa, dada aos seus símbolos proposicionais, suas proposições simples, resulta que alfa, que é a proposição composta, é verdadeira. Esse quarto conceito, esse sim, é o conceito aqui dentro do raciocínio lógico, dentro da lógica proposicional que falamos o tempo inteiro. Mas você percebe que existem mais 3 conceitos diferentes para aquilo que é uma tautologia. Considerando as acepções listadas acima, considerando esses conceitos,
Julgue em cada item a seguir se a proposição apresentada é uma tautologia de acordo com a acepção que a precede. Ele vai colocar o conceito e um exemplo. O conceito e um exemplo. E ele quer saber se aquele exemplo está de acordo com a acepção, com o conceito que ele deu. Questão maravilhosa, vem comigo. Aí fala assim, ó. Eu até coloquei, ó. Considerando as acepções listadas, os conceitos acima, julgue em cada item a seguir se a proposição apresentada é uma tautologia. Mas tem que ser o quê? De acordo com o conceito. De acordo com a acepção que a precede. Vamos lá comigo? Primeiro item a ser julgado. Acepção 2. Quem é a acepção 2? Está aqui. Proposição que tem por sujeito e predicado o mesmo conceito, expresso ou não pelo mesmo termo. A Alceste colocou bem assim, olha gente, eu tenho aqui a acepção 2 que o Josmar acabou de ler. A proposição é, o sal é salgado. O sal é o sujeito. É salgado é o predicado. Eu pergunto para você, o sal é salgado, tem por sujeito e predicado o mesmo conceito, expresso ou não pelo mesmo termo? Esse exemplo, essa proposição está de acordo com a acepção 2, que tem por sujeito e predicado o mesmo conceito, expresso ou não pelo mesmo termo? Está perfeito. Porque quando eu falo que o sal é salgado, eu tenho o sujeito e eu tenho o predicado com o mesmo conceito, mesmo que estejam com o quê? Palavras diferentes. Show de bola. Primeiro item certo. Acepção 2 de novo. Ter por sujeito e predicado o mesmo conceito, expresso ou não pelo mesmo termo. Quando eu falo agora, todo indivíduo gordo ingere mais alimentos do que necessita. Eu pergunto para você, todo indivíduo gordo, sujeito, ingere mais alimentos do que necessita. Tem por sujeito e predicado o mesmo conceito? Todo indivíduo que é gordo tem o mesmo significado, que ingere mais alimentos do que necessita? Nada a ver e não está de acordo com a acepção 2. Segundo item errado. Terceiro item, acepção 3. Quem é a acepção 3? Vamos lá. Fala o seguinte, a acepção 3 é um erro lógico que consiste em aparentemente demonstrar uma tese, só que Josimar, repetindo-a com palavras diferentes. Aparentemente está demonstrando, porque está repetindo a mesma coisa o tempo todo. Isso é tautologia. Acepção 3. Para provar que 0 é menor do que 1, suponha que 1 é maior que 0. Com isso, é claramente verdade concluir-se que 0 é menor do que 1. Velho, eu falei a mesma coisa, eu falei a mesma coisa, eu falei a mesma coisa. Eu não demonstrei nada, eu aparentemente demonstrei, porque eu falei que, eu falar que 0 é menor do que 1. 1 é maior do que 0. 0 é menor do que 1, cara, eu falei a mesma coisa o tempo todo. Isso também é tautologia e está de acordo com a acepção 3. Certíssimo item. Senado Federal. Vamos com tudo. Eu estou em 2020, vai sair Senado, hein? Estou gravando essa matriz em 2020 e está previsto sair Senado Federal e vai ser CESP, hein? Essa questão é do CESP. Fica ligado. Vamos lá. É para passar no concurso. 4. Item 4. Acepção 4. A acepção 4 é a nossa acepção, Josmar. A acepção 4 é a acepção que fala sobre o quê? Sobre o raciocínio lógico, sobre a lógica proposicional. Então, aqui sim, é quando a proposição composta é sempre verdadeira, independente dos valores lógicos das proposições simples que a compõem. Então, vem comigo. Fala bem assim o CESP. Se 7% dos candidatos inscritos no concurso do Senado Federal concorrem para a vaga de consultor de orçamento. Então, ó, se 7% consultor de orçamento eita, Josmar. Essa questão é massa. 93 para consultor legislativo. Consultor legislativo. Então, a maioria. Quem é a maioria, Josmar? São os 93. Do Senado concorre para consultor legislativo. Que aqui é um L, né? Legislativo. Ele fala que isso aqui é uma tautologia. Agora sim, nós estamos na acepção 4, que é a lógica proposicional. Beleza?
e ele coloca bem assim, ó, a acepção 4, que fala que uma proposição composta é sempre verdadeira e independente, aqui tudo bem. O que eu vou fazer aqui que eu já te ensinei? Essa proposição composta, ela é uma tautologia que 7% consultor de orçamento e 93% legislativo, então a maioria, que é esse, é legislativo. Isso é tautologia? Posso montar a tabela? Posso, mas eu quero a maneira prática. Já estamos no aprofundamento, estamos chegando no fim. Principal é assim, então. Vou tentar mostrar o contrário. Vera Fischer. Correto? Se aqui é falso. Opa, volta aqui. Se aqui é falso. Esse aqui tem que ser o quê, Josimar? Também tem que ser falso. Meu Deus, olha o que aconteceu. Quem está aqui dentro? O E. Quem está aqui dentro? O E. O E, se já tem um falso, tem como ser verdadeiro? Se dentro do E eu tenho um pensamento falso, é impossível eu ter uma verdade como resultado, porque o E é exigente. Se tem um falso, não serve. O que aconteceu quando nós tentamos mostrar que essa proposição é falsa, nós não conseguimos. Aquilo que não é falso só pode ser verdadeiro. Então, Josimar, aqui nós temos uma tautologia, sim, e o item está de acordo com a acepção 4, ele está certo. E para nós fecharmos, o item 5. A acepção 4 é o que eu acabei de falar. Quando ele fala, a gramática usual é uma série de círculos viciosos, uma tautologia infinita, isso não está de acordo com a acepção 4, Josimar. Isso está de acordo com qual acepção? Com a acepção 1, que fala sobre vício de linguagem. Correto? Então, ó, que fala assim, ó, a gramática usual é uma série de círculos viciosos, uma tautologia infinita. Então, aqui não é a acepção 4 e a acepção 1. Então, o item está errado. Gente, e aqui eu vou fechar a tautologia, contingência e contradição. Ficou um pouco extenso? Ficou, não tem problema. Quanto mais exercícios, quanto mais questões, melhor para você. Beleza, queridos? Então, nosso próximo assunto vai vir aí. Se você continuar comigo, vai ser negação de proposições compostas. A gente vai caminhar nessa lógica, né? E vamos ir de nadada mesmo, para que você fique totalmente preparado e gabarite essas provas de raciocínio lógico. Até daqui a pouco, nosso próximo assunto. Valeu! E não se esqueça, o material comentado é para você responder ele inteiro. Show de bola!